Olá, seja muito bem-vindo ao História.History. Eu sou Tisky Reis e você é o meu convidado para embarcarmos numa viagem que falaremos a respeito de um dos homens mais procurados do mundo. Ele, Saddam Hussein. Vem comigo. Em 2003, os Estados Unidos tentavam desesperadamente capturar Saddam Hussein. Ele havia desaparecido em grande parte da vista do público após a invasão do Iraque, liderada pelos Estados Unidos no início daquele ano, com os militares dos Estados Unidos designando o então ditador como alvo de alto valor, o As de Espadas, o número 1. A busca por Hussein durou 9 meses e uma dúzia de ataques terminaram sem sucesso quando as forças não conseguiram localizá-lo. Finalmente, em dezembro de 2003, soldados norte-americanos invadiram uma casa em Bagdá. Lá encontraram Mohammad Ibrahim Omar al-Muslit, que forneceu informações vitais sobre o paradeiro do presidente deposto. Usando todas as informações coletadas, os oficiais conseguiram determinar 2 locais possíveis onde poderiam encontrar Hussein, locais apelidados de Wolverine 1 e Wolverine 2. Assim, começou a Operação Red Dawn, a missão que levou à captura de Saddam Hussein. Saddam Hussein nasceu na pequena aldeia de Al-Adja, no Iraque, em 28 de abril de 1937. Saddam Hussein teve uma infância bastante traumática. Antes dele nascer, seu pai e seu irmão morreram de câncer, deixando sua mãe deprimida. Ela tentou abortar a gravidez e, como resultado, se matar, embora ambas as tentativas tenham fracassado. Quando ela finalmente se casou novamente com um homem chamado Ibrahim al-Hassan, seu novo marido abusava frequentemente de Saddam, às vezes chegando ao cúmulo de bater nele para acordá-lo. Quando tinha cerca de 10 anos, decidiu fugir de casa e seguir para Bagdá. Lá, ele começou a estudar direito. Depois desistiu, no início da década de 1950, para ingressar no Partido Socialista Árabe Baath, enquanto trabalhava como professor de escola secundária. O Partido Baath era um partido político pan-árabe, com forte apoio, principalmente na Síria. Na altura em que Hussein aderiu, no entanto, o número de apoiantes do Baath no Iraque media cerca de 300 pessoas. O tio de Hussein, Khairal Atalfah, com quem viveu depois de fugir dos abusos que sofria em casa, também tinha sido um grande apoiante do Baath. Os membros do partido foram inspirados pela ascensão de Gamal Abdel Nasser, no Egito, o segundo presidente do país e um dos líderes da Revolução de 1952, que derrubou o rei Farouk e introduziu um período de mudanças significativas no país. A Revolução e a ascensão de Nasser influenciaram inúmeros outros em toda a região árabe a também se levantarem. E assim, em 1958, oficiais do exército iraquiano, liderados por Abid al-Karim Qasim, organizaram um golpe contra o seu último rei, Faisal II. No entanto, Qasim não subscreveu o ideal batista do pan-arabismo e, em vez disso, operou numa linha política Iraque primeiro. Por causa disso, muitos membros do partido ficaram frustrados com Qasim e começaram a planejar o seu assassinato. Entre os homens selecionados para realizar a operação estava Saddam Hussein. Segundo os historiadores Gerald M. Post em Amatizia Baram, embora mal sucedida, a tentativa de assassinato rendeu alguma notoriedade a Saddam Hussein. Ao regressar do exílio em 1963, conseguiu aumentar a sua influência e poder, até que, finalmente, em 1976, se tornou general das Forças Armadas iraquianas. 3 anos mais tarde, expurgou muitos dos líderes do partido Baath e agradeceu aos que permaneceram pela sua lealdade.
E de repente, o Iraque pertencia a Saddam Hussein. Durante décadas, antes da captura de Saddam Hussein, ele governou o Iraque, de 1979 a 2003. Ficou claro que a tolerância religiosa e política não eram as suas principais preocupações. 2 anos depois, em 22 de setembro de 1980, Hussein ordenou aos seus militares que lançassem um ataque aéreo contra o Irã, iniciando um conflito que duraria 8 anos e resultaria em mais de 1 milhão de mortes. Em 1990, o Iraque invadiu o Kuwait com 140 mil soldados, marcando o início de mais um conflito, a Guerra do Golfo Pérsico. Em resposta, as Forças Armadas da coligação liderada pelos Estados Unidos lançaram a Operação Tempestade no Deserto para libertar o Kuwait da ocupação iraquiana. Os Estados Unidos iniciaram oficialmente a sua guerra no Iraque em 20 de março de 2003, pouco mais de um ano depois de Bush ter condenado o Eixo do Mal, quando citou o Iraque, Coreia do Norte e Irã como fornecedores de arma de destruição em massa para terroristas. Embora os Estados Unidos tenham lançado o seu ataque sob o pretexto de apreender o alegado arsenal de armas nucleares do país, não há provas reais que o Iraque tenha armazenado armas nucleares. O outro objetivo dos norte-americanos era capturar Saddam Hussein e libertar o povo iraquiano do seu regime autoritário. Esta operação ficou conhecida como Red Dawn. De acordo com o relato da captura de Saddam Hussein do exército dos Estados Unidos, as forças norte-americanas conseguiram tomar Bagdá apenas 3 semanas após sua ocupação, mas Hussein conseguiu escapar da cidade. Assim começou uma caçada de 9 meses ao presidente iraquiano deposto. As forças dos Estados Unidos compilaram uma lista de alvos de alto valor, sendo Hussein a principal prioridade, e começaram a capturar membros proeminentes do seu regime. Contudo, rapidamente perceberam que o seu governo se tornara totalmente desarticulado quando o regime caiu. E os antigos líderes políticos não seriam de nenhuma utilidade quando se tratasse de tentar capturar Saddam Hussein. Em vez disso, os agentes de inteligência dos Estados Unidos decidiram que seria melhor interrogar a família e os amigos mais próximos de Hussein, imaginando que teriam informações mais fiáveis sobre o seu paradeiro. Eventualmente, a compilação dessas informações levou-os a 2 irmãos, os Al-Muslits, que tinham sido guarda-costas de Saddam Hussein. Eles invadiram a casa de Omar Al-Muslit e encontraram uma série de fotos de família, que os ajudaram a identificar os irmãos que faziam parte do círculo íntimo de Hussein. E em 11 de outubro de 2003, as forças dos Estados Unidos detiveram Ibrahim Al-Muslit, que falou sobre Basim Latif, um dos homens de confiança de Hussein. Depois de invadir 2 fazendas com base nas informações de localização de Al-Muslit e Latif, as forças dos Estados Unidos não encontraram nenhum sinal de Hussein. O que encontraram, no entanto, foram mais 2 pessoas dispostas a fornecer-lhes informações. Informações estas que os levaram diretamente a um pequeno buraco de aranha, onde um homem barbudo e desgrenhado estava escondido. "Eu sou Saddam Hussein", disse-lhes. "Sou o presidente do Iraque e estou disposto a negociar." Saddam Hussein acabou sendo julgado pelo governo provisório iraquiano depois de ter sido entregue pelos Estados Unidos em junho de 2004. Foi acusado de crimes contra a humanidade, acusações pelas quais o Tribunal Especial iraquiano o considerou culpado. Apesar dos frequentes protestos de Hussein de que a sua autoridade não era reconhecida e de que ele ainda era o presidente do Iraque, o tribunal condenou-o à morte por enforcamento. Em vez disso, ele solicitou a morte por fuzilamento, porém, não foi isso que aconteceu.
2 dias antes de sua execução, o site do Partido Socialista Árabe Baath publicou uma carta escrita por Hussein. Na carta, ele exortou o povo iraquiano a abraçar a coexistência fraterna e pediu que não odiassem os cidadãos dos países que invadiram o Iraque, como os Estados Unidos, mas sim os decisores que deram essas ordens. Ele encerrou a carta posicionando-se como mártir, dizendo que estava disposto a se sacrificar por seu povo. Em janeiro de 2004, dias depois da captura, o Pentágono anunciou reconhecer Saddam Hussein como prisioneiro de guerra. À época, um porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos garantiu que o iraquiano receberia todos os direitos da Convenção de Genebra, que proíbem, por exemplo, qualquer tipo de coerção durante os interrogatórios. O julgamento, porém, ocorreu em um tribunal criado em dezembro de 2003, por decreto do então administrador americano no Iraque, Paul Bremer. O Tribunal Especial Iraquiano, a sigla TSI, como foi chamado, teve a primeira audiência em outubro de 2005, dando início a um processo que terminou com a sentença de morte de Saddam Hussein em 2006. Saddam Hussein morreu enforcado em dezembro de 2006, aos 69 anos. Vestido de preto, o ex-presidente teve seus últimos momentos de vida gravados e posteriormente publicados na internet. Na época, a sentença foi criticada por organizações não governamentais. Em comunicado, a Human Rights Watch escreveu que a execução de Hussein, após um julgamento profundamente falho, representava um retrocesso no que diz respeito ao respeito pelos direitos humanos e ao Estado de Direito no Iraque. De acordo com Malfaq al-Rubai, que testemunhou o momento, Hussein não teria apresentado qualquer sinal de medo em sua execução. E assim, chegava o fim de um legado de eras, de um dos homens mais procurados do mundo. Muitíssimo obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Esperamos muito que vocês tenham gostado do conteúdo. Vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, História.History, porque muitos vídeos ainda serão produzidos com muita seriedade e muito profissionalismo. Não se esqueça de deixarem um like nesse vídeo também, para que esse vídeo possa ser entregue para muitas outras pessoas. Comentem o que vocês acharam do vídeo, comentem assuntos que vocês gostariam de ver produzidos em vídeo aqui pelo História.History, e não deixem de seguir as minhas redes sociais, está aqui embaixo. Eu sou o Tisky Reis e em breve eu trago mais informações para vocês. Até lá, se cuidem!